sexto plano cósmico foi criado. E Javé, em termos, se lascou. E nós estávamos com o berço pronto para o nosso caminho da evolução. Mas aí que vem o problema. Acontece que na hora que Javé começou a criar as vegetações, criar os animais, ele falou, antes que eu faça isso, eu preciso, como eu sou uma deidade com o poder de criar, eu posso criar meus filhos. Porque o pai criou os filhos dele. Eu posso criar também. Porque eu sou a deidade, o Senhor da criação, o Deus da criação. E começou a criar. Foi tirando células do seu DNA, do seu corpo. Entendeu? E começou a criar. O que é que ele criou? Os seres mitológicos, totalmente deformados. E aí vamos estudar isso na mitologia grega, na mitologia egípcia, na mitologias e outras 10 mitologias que existem. Você vai encontrar seres, cabeça de animais, de águia, cabeça de chacal, corpos com 4 braços, rosto deformado, estrutura gigantesca de massa, quase disforme, sem nenhuma beleza que se possa admirar. Algumas até que foi mais ou menos. As outras. Mulheres com corpo de cobra. Né? É isso que ele criou. Criou animais com corpo de homem. Como como se diz, os minotauros. Homens com chifres na cabeça. Chifres horrendos, rosto de animais. Corpos extremamente fortes. Assassinos. Assexuados e sexuais. O sexo se proliferava de todas as espécies, porque ele queria criar filhos. E ele previu que tudo que ele criava morria. Porque todos eles desapareceram. Tudo que ele põe a mão, Javé, não é eterno. Nasce, cresce e morre. Tudo que ele tocou em relação à criação da vegetação, criaram ervas daninhas, árvores espinhosas, frutas venenosas, plantas que não servem para nada. Nasce e morre. Mas eu vou criar animais. Vou criar um homem. Eu preciso criar um humano para que seja usado. Para que a minha obrigação como criador, eu preciso cumprir. Sim? Então vamos lá. O sexto plano tem uma dimensão
que é chamada uma dimensão etérea, porque está assentado um panteão divino, que é comandado por Yahushua, que é filho. Né? Toda a perfeição. Mas os espíritos desciam pelo plano, em repouso, primeira dimensão, do sexto plano, segundo plano. Nós vamos adquirir a encarnação. Encarnar num corpo, construir nosso perispírito, consolidar no nosso mental, projetá-lo ou desconstruir, porque é a minha vontade que impede. Eu sou filho de Yah, eu tenho o livre-arbítrio. Então, a sexta dimensão está montada. Está pronto. E a situação. Mas, próximo à quinta dimensão, pura, uma dimensão totalmente equilibrada, mais energias ligado à esfera a qual só impulsionava energias puras. Passa na primeira dimensão, panteão divino se instala e cria vegetações lindíssimas. Oxóssi, uma qualidade divina com todo o poder de criar. Ele criou, cuidou, floresceu. Então, Oxum desce, mas precisa da matéria de Javé, porque ele é o pai. Ele precisa da matéria dos animais. O que Javé fez para construir isso? Construiu, criou diversos animais. Se proliferou. Animais gigantescos de 45 toneladas. Comia dia e noite, se alimentava e ainda, muitas vezes, se alimentava de irmãos menores. Criou animais que só se alimentavam devorando a vida dos outros. Uma cadeia alimentar. Eu vivo para te alimentar. Sanguinários. Extremamente raivosos. Porque era tudo que Javé tinha para oferecer. E aí começaram a entender a criação de Javé. Javé percebeu que tudo que ele criava era assim. Ele falou, eu não posso tirar humanos, seres humanos, no meio dessa espécie, porque ela devora os humanos. Elas são terríveis. E destruiu tudo. Veio com fogo, destruiu tudo. Há pequenas espécies escondidas, sobreviveram e sobreviveu. Entendeu? Os eretos, Neandertal, sobreviveram porque tinham a sua estrutura, mas somente extinta. Esses seres, gradativamente foram caminhando dentro do campo da evolução, novas vegetações, novos animais. Mas eles desenvolveram uma maneira de sobreviver diante da ferocidade dos outros animais, que eram muito mais poderosos, mais fortes, devoradores. E eles vão sobrevivendo.
Essa espécie, mais tarde chamada Homo sapiens, os arquitetos siderais, vendo que estão num plano possível, com duas dimensões somente diferentes, 3 dimensões, traz da quarta dimensão, através de portais dimensionais, busca 14 matrizes dos homens sapiens para a dimensão, para a segunda dimensão. Essas matrizes foram transformadas e mais tarde foram chamadas de raça adêmica, Adão e Eva. Matrizes lindas, porque aliás, as matrizes eram praticamente uma deformação, eram macacos, né? Mas os filhos queriam nascer. Os arquitetos siderais construíram um novo mental, um novo cérebro, uma nova estrutura, movimentaram o seu DNA, mudaram informações do seu genoma e criaram figuras perfeitas. Mas por que 14? Porque só poderiam reproduzir um positivo e um negativo, masculino e feminino. E cada um assumiu a maternidade desses seres. Esqueceram. Só que tinha um porém. Esses seres que veio de outras dimensões veio trazendo 3% do DNA de Javé. Olha aí o que aconteceu. Os espíritos superiores entenderam que isso não seria muito problema para a evolução espiritual. 3%. Só que aí, 100% DNA, o espírito desceu com ele. Da quinta dimensão, do quinto plano, né? A última dimensão, ele desce para a segunda dimensão do sexto plano, com 100% DNA de alma. Eu sou espírito, 100%. Só que, no segundo plano, 100% do espírito, 97% e ao 3% Javé. 3% Javé, porque é o corpo material, denso. Não é isso? Formou uma terceira pessoa. Humano e espírito forma-se alma. Alma, o espírito está a alma. Ele não é alma. Ele é uma criação do espírito alma. Porque o espírito só é alma porque ele quis. Porque ele quer ser. E ele ocupa o corpo físico de um humano, de um animal, geneticamente preparado para recebê-lo e ter conexões no corte cerebral daquele animal. Né? Que é 100% Xavier, foi ele que criou esse animal. Ele só tem instinto. Ele não tem o racional, não tem o emocional e também não tem o livre-arbítrio. Porque ele faz o que o espírito vai mandar ele fazer. Eu quero mudar aqui esse corpo, o material vai mudar.
Só que esses 3% de Javé influenciou 1000 espíritos. Essa segunda dimensão, ela se proliferou tantos seres que vieram descendo da criação divina. Entendeu? 5 vezes mais do que a população deste plano, desta dimensão. 5 vezes, 6 vezes mais. Hoje, encarnado na 4ª dimensão, nós somos 7 bilhões de seres. E 800 milhões. Quase 8 bilhões. Imagina 5 vezes no segundo plano. Esses espíritos que desceram, 10% deles absorveram no seu emocional e no seu campo mental os 3% de Javé. A doença, o doentio da estrutura emocional de Javé passou para esses seres que se perderam, seguiram outros caminhos, religiões, adoravam os seres, os deuses de Javé, eram adorados, seguiam o caminho dos deuses de Javé. Entendeu? Criavam o que bem entendiam, mas esqueceram que este panteão cósmico, entendeu? Chegou o momento de um processo de entregar 150 anos, vivia o corpo material. Na segunda dimensão, vive 150 anos, aproximadamente. Você deixa o corpo 90%, deixa o corpo, sobe para a primeira dimensão, dimensão celestial, e inicia o caminhozinho. Bom, espírito superior, espírito bom, espírito superior, espíritos ascensionados, espíritos celestiais e deidades. Só que cada vez que esses espíritos subiam, tinham que descer para ajudar os que se perderam. Que é a famosa caridade. Que sempre somos cobrados. Esses que caíram para o 6º, para o 4º dimensão, de que maneira? Terceira dimensão, dimensão transitória. Eu não tinha corpo. Eu desci para o campo vibratório negativo. E sabe quem desceu comigo? Antes? Javé. Porque Javé não tinha estrutura para se manter. O Criador do planeta Terra. O Criador do planeta Terra não tinha vibrações positivas suficientes, amor suficiente para se manter numa dimensão da primeira ou da segunda. O que é que aconteceu? Ele estava na terceira dimensão, que é chamada dimensão transitória. O espírito não tem corpo material, só tem perispírito. Pode trabalhar, pode tudo, menos produzir seres. Entendeu? E aí, evoluíram, construíram, foram construindo. Espíritos de luz desceram de outras dimensões, ali teriam condições de e foram construindo cidades, construindo uma série de coisas. Inclusive construíram, entendeu? O nosso lar, entendeu? Aruanda, né? Está nesse plano. Mas acontece que o corpo físico, o perispírito desses espíritos que desceram da dimensão, da segunda dimensão,
desceram doentes, porque receberam de Javé, entendeu? Aquelas questões de deformações emocional. Consequentemente, se o emocional é a construção do mental, o corpo físico elaborado, entendeu? Como um holograma estruturado, o defeito mental surgia no perispírito. A criação do perispírito era defeituosa, como aconteceu com Javé, aconteceu conosco. Certo? Mas aí, como é que eu vou resolver esse problema? Eu teria que resolver esse problema. Então eu vou descer desta terceira dimensão, que não tem corpo, eu vou ter que reencarnar. É uma solução. Eu vou purificar meu espírito, vou mudar a minha conduta. Tudo que eu fiz, eu vou fazer diferente. Eu tenho o direito, eu tenho a obrigação de reconstruir a minha estrutura psíquica. E um dos fatores importantes para que isso aconteça é o amor, é a humildade, é a vontade que cada um nós temos, o amor que nós temos para cada irmão. Eu estava na quarta dimensão. Aliás, eu estou em casa, né? A dimensão que eu estou vivendo agora. Bem, acontece que nesta dimensão, na quarta dimensão, eu tenho 97% de IAL. IAL. 97%, porque eu sou espírito. Eu tenho 3% de Javé. Continuo na mesma situação. Nova oportunidade. Só que acontece o seguinte. Nesta dimensão em que Javé se encontra, também se encontram os homens sapiens. E esses homens sapiens foram desenvolvendo. E qual é o corpo que nós iremos usar? O corpo dos homens sapiens. E esse corpo é 100% Javé. Mas eu não posso dar 100% a esse corpo porque ele precisa de vida. E que Javé não consegue dar a todos. Entendeu? É vida. Criou os peixes, criou todos. Peixes deformados, gigantes, que se alimenta de outros gigantes. Certo? Não é isso? Não pode, olhando a natureza, de uma beleza de um leão, por exemplo, de uma gazela, Mas a ferocidade e a agressividade e a maneira com que ele se alimenta dos outros seres é totalmente incompatível com a criação divina de Ian. Tem nada a ver. Entendeu? Não tem nada a ver. Este humano, que é 97% Javé, 3% Ial. Certo? Nós estamos aqui contaminados preso num corpo com mais de 2 milhões de tipos de vírus que compõem o nosso organismo. Nada disto aqui é saudável. Tudo que este corpo adquiriu, esse corpo de Javé, 97% Javé, esse corpo é totalmente incompatível pelo espírito que eu sou, pelo Criador que me deu
criação. Mas eu tenho o direito da reconstrução. Por quê? O mesmo direito que Javé tem, eu também tenho. Então eu peço, no meu momento mais difícil, a Javé do que Deus. Aliás, a Javé do que Yahshua. Por quê? Porque quando os deuses da mitologia grega, filho de Zeus, de outros, o que é que aconteceu? Nós passamos a chamar Javé de Deus da criação, porque ele é pai da criação dos deuses da mitologia grega e da mitologia egípcia, da mitologia romana. Não é isso? E agora nos leva todos os dias. Nós agradecemos a Javé, agradecemos a Ele pelo bom dia que temos, porque nós precisamos ter humildade de entender que Javé não fez por mal. Javé não é assim. Tudo que nós somos, que Javé é, entendeu? Nós somos uma construção de um acidente que ocorreu há bilhões e bilhões de anos. E essa compreensão nós temos que ter. Nós não podemos julgar uma criação de Yahweh. Mas nós temos a esperança. De repente ela se abre em um universo e desce de um trono excelso. Yahshua, para trazer à humanidade aquilo que irá reconstruir. Entendeu? O amor de Javé. Quem será que vai reconstruir o amor de Javé? É Yahshua? Não. É os filhos que passarem por aqui e subirem essa luz, a qual todos eles descerá a Javé e reconstruirá o amor. Porque eles são gratos por aquilo que ele fez. Porque ele não fez isso, porque ele é mau. Ele criou guerras, ele destrói vidas, ele criou vírus que hoje destrói nossa matéria. Mas tudo isso, criou animais peçonhentos, aranhas, cobras, escorpiões, entendeu? Cobras extremamente venenosas, linda no seu formato, mas inútil para a natureza. Baratas e uma série de insetos, que são exatamente, cria e depois diz, eu preciso criar a cadeia alimentar, com vida. E assim ele fez com o homem. O homem nada mais, nada menos que se alimenta de sangue, se alimenta de outros irmãos, entendeu? Filhos de Javé. Nós nos alimentamos desses animais. Nós tiramos a vida deles para alimentar esse corpo animalizado. Então, essa negatividade e essa maneira nós temos gradativamente que subir nossas porcentagens de sucessivas reencarnações, aproximadamente 30 reencarnações, para conseguir o retorno para uma dimensão da primeira dimensão ou segunda dimensão, para daí seguirmos o caminho que nós perdemos. Porque nós absorvemos, entendeu? Toda a negatividade criada por Javé. E é impressionante. Não é por Deus. Não é por Yahweh.
E não é por... As crianças nascem aleijadas. As crianças nascem com defeito. Você já nasce com algum defeito já genético. Você já traz na sua matéria esse defeito. Os defeitos, consequentemente, traz dores, traz distúrbios, dificuldades. Então nós temos que ocupar essa matéria, mesmo que ela venha deformada. Porque é uma oportunidade de nós corrigir os nossos rumos. E o difícil é que muitas vezes, em vez de corrigir os nossos rumos comportamentais, nós ainda adquirimos mais processo kármico para uma outra oportunidade de reencarnação. Vamos dar agora por encerrado nossas aulas de hoje. Vamos encerrar nossa aula de hoje. Elevamos nosso agradecimento ao nosso mentor e pedimos a permissão para que nós possamos encerrar nossa matéria de hoje e fazer uma reflexão, e se for necessário, regravamos novamente até chegarmos ao denominador comum.